de Deus está aqui neste lugar. Aleluia. Êxodo capítulo 1. E a Bíblia faz questão de dizer: e o faraó não conheceu a José. O povo de Deus está dentro do domínio do Egito, das possessões de escravatura. E como não se bastasse, o Deus até então que conduziu todo aquele processo, ele não é mencionado nas páginas históricas agora, porque ele não é mais conhecido como Deus de José. Por um instante, Deus é apagado da história. E a Bíblia diz de forma muito clara que Faraó oprimiu o povo de Deus, fazendo deles escravos. Eles entram com 70 homens dentro do Egito, e depois de 230 anos há uma congregação de aproximadamente 2 milhões de homens, fora mulheres e crianças. E a Bíblia diz que Faraó tem por prazer oprimi-los. E não bastasse oprimi-los, a Bíblia diz assim, que quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam. Porque desde os dias mais remotos, crente cresce na perseguição. Dos dias mais inertes da história, crente é combustível diante desse cenário de sofrimento, de perseguição, caracterizado por opressão. É você que precisa ser mais sensível, porque diante desse processo todo, Deus está criando oportunidade para você crescer. Teve gente que foi esperta, diante desse período que a gente está passando, ele escreveu mais, ele orou mais, ele se dedicou mais, ele escreveu muito mais, ele cooperou muito mais. Porque tem gente que entendeu que Deus nos parou para produzirmos também. Teve gente que entendeu que Deus nos parou para cooperarmos com a obra. Teve gente que diante de todo o processo evidenciou tudo aquilo que Deus já havia caracterizado em você e através de você. Não é um tempo parado que impossibilita a palavra e a promessa que Ele mesmo configurou em nós. É a nossa sensibilidade, o nosso entendimento de entender que num tempo desse nós também podemos cooperar para a obra de Deus, porque tudo coopera para o nosso bem. E a Bíblia diz que o povo está dentro daquele domínio, você sabe melhor do que eu. Moisés é levantado, Deus o chama. Moisés é o único homem que celebra a vida espiritual com 3 instituições poderosas. Ele é rei, ele é chamado para ser profeta, ele é chamado para ser aquele que vai legislar as leis, e ele também é caracterizado por condutor, sacerdote. Porque quando Deus escolhe, Ele sempre escolhe além. E Deus escolhe diante de luzes apagadas, de cenários obscuros. Porque Deus não precisa dos melhores dias para apontar quem Ele quer. Deus não precisa dos melhores cenários para levantar alguém. Ele pode levantar alguém nos dias mais obsoletos da história. Ele pode levantar alguém nos dias mais escuros da vida, porque tudo que ele precisa é de um coração à disposição. Ele levanta Moisés. Moisés dá início a uma caminhada, a uma trajetória com Deus. Tudo isso porque Deus inicia uma palavra com Abraão. E Deus não é irresponsável com as palavras que Ele direciona. Por isso, Deus sempre levanta alguém, mesmo quando os homens achavam que tudo havia sido interrompido. Porque Deus sustenta a palavra que Ele libera. Ele liberou uma palavra em Abraão e institucionalmente falando, em cada um dos homens que levantam como patriarcas, Ele mesmo garante a palavra que Ele estabeleceu.
Porque o tempo da promessa pode parecer o mais distante de todos, quilômetros de distância de um cumprimento, porque parece que nada está acontecendo. Mas por trás disso tudo tem um Deus assentado num alto e sublime trono que garante cada palavra que Ele estabeleceu. Você vai entender, irmão, eu gosto é da sua atenção. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué. Olha que interessante. Deus institui uma palavra em Moisés, mas quando Deus aparece para falar com Moisés, com Josué, olha o que Deus diz: toda terra que você pisar, como eu disse a Moisés, você conquistará. A promessa foi feita a Moisés, mas a conquista é de Josué. Existem promessas que você está recebendo na tua vida. Existem materializações de coisas de Deus sendo geradas e nutridas em você, que não é porque você é bom, não, é porque Deus já estabeleceu a palavra no tempo. E você está vivenciando a materialização de algo que o próprio Deus já havia dito acerca da obra de Deus. Josué conquista. Só que de Josué, as coisas começam a desencadear-se. De Josué, as coisas começam a vivenciar um desdobramento negativo. O período dos juízes é conhecido como o período em que, por um instante, Deus sai de cena. Deus vai levantar 15 homens durante 350 anos com o nome de juiz, que na verdade não tem nada de juiz, mas é mais um processamento governamental. Gente que está decidida a representar Deus. Mas diante de todo esse tempo, nessas 15 instituições que serão levantadas, em cada um dos processos de anos que beira um ao outro, Deus é deixado de lado nas páginas bíblicas. Por 3 momentos no livro de Juízes vai aparecer a expressão: e por não ter rei, o povo fazia o que queria. O período de Juízes é caracterizado por uma crise espiritual. O período de Juízes é caracterizado por um grande momento escuro nas páginas proféticas. As visões estão interrompidas. Mas o que é interessante é que num tempo marcado por má distribuição de rendas, num tempo marcado por um profetismo negligenciado, num tempo marcado por uma apostasia exagerada, abandono de Deus, abandono das Escrituras, Deus sempre foi responsável pela palavra que Ele mesmo estabeleceu em cada uma das transições. Eu disse que o período de Juízes é conhecido como um período transitório. É um período de mudança, e nas mudanças coisas acontecem. E o que acontece? Assusta, espanta, deixa a gente preocupado. Mas olha que interessante, para quem está sensível ao que Deus quer falar nessa noite, e quem está atento ao texto bíblico, quando o livro de 1 Samuel vai iniciar, como se inicia? Inicia-se dizendo que havia uma mulher chamada Ana, e Ana estava fazendo o quê? Orando. Porque só é possível sobreviver em tempos de crise espiritual estreitando o relacionamento com a comunhão. Não é possível viver em dias de crise como nós estamos vivendo, desassociado do ambiente da oração. É claro que Ana é afrontada dentro de casa.
Ana é experimentada no que ela mais espera. Ana é afrontada porque o único sentimento dela é querer gerar e não pode. Mas diante de todo esse processo, Ana escolhe uma posição, a posição do joelho, a posição de estar quebrantada diante de Deus, esperando as suas respostas. Ana é afrontada, mas o texto diz categoricamente que quem fechou a madre de Ana não foi o diabo. Quem fechou a madre de Ana não foi a fé pequena dela. Quem fechou a madre de Ana foi Deus. E nós temos dificuldade de lidar com um Deus que fecha. Nós temos dificuldade de lidar com um Deus que em alguns momentos guarda o braço. Porque nós somos urgentistas ao ponto de pressioná-lo a sempre fazer. E se ele não fizer, ele deixa de ser Deus. É mentira. Ele é Deus fechando a madre, é Deus abrindo a madre, ele é Deus te fazendo ir, mas é Deus te fazendo ficar também. É ele que vai fechar. Por 2 instantes a Bíblia fará questão de dizer que foi Deus que nutriu toda aquela situação, foi Deus que interrompeu, foi Deus que segurou, foi Deus que fechou. Agora me permita, como pregador, dizer para você que Deus não só fechou, Deus preservou para o tempo que ele achava necessário. Me permita dizer uma coisa. Você consegue identificar a ação de Cristo em tudo isso? Se não, pense comigo, há uma crise espiritual. Há um processo sendo cada vez mais interrompido. A voz profética está silenciada. Mas tem um menino sendo gerado no ambiente da dor. No ambiente da dor, ele é caracterizado pela oração de uma mãe. Meu Deus, vem comigo e pense junto comigo. No ambiente da dor, tem uma mãe que está orando, e ela ora, e no seu ventre tem uma voz profética. Aonde entra Cristo nisso tudo? Tem gente que está achando que a igreja vai acabar, que a minha geração morreu, que as fichas já estão esgotadas. Mas eu quero dizer que diante desse cenário tem um Cristo guardando a igreja, tem um Cristo protegendo a igreja. E num tempo desse que eu não sei, oh glória ao nome do Senhor, ele vai liberar você para viver o tempo específico do propósito que ele mesmo revelou em você e através de você. Olha na bola do olho desse irmão que está do seu lado. A gente já não pode tocar mesmo. Diga para ele: você é uma resposta de Deus, preservada para um tempo específico. Você é um propósito de Deus diante de tudo isso que está acontecendo. Para de olhar para a sua realidade e achar que você é só isso aí. Para de olhar para você mesmo e achar: eu sou isso aqui a vida toda. Não é não. Não é não, você caracteriza um propósito que o próprio Deus selecionou em você, através de você. Eu quero dizer aqui, não se espante, dentro de você tem um menino sendo gerado, tem uma voz profética sendo gerada. Enquanto
enquanto a apostasia do mundo está dizendo a igreja vai cair, vai perder, vai se dobrar, Deus está dizendo: de dentro de cada um de nós tem uma voz profética que Ele vai liberar. Labraia cantura braçúria labracai. Irmão, não fica desviado não, mas você vai gerar alguma coisa. Tem uma voz profética silenciada no sofrimento de uma mãe, mas essa mãe é tão sensível que na afronta ela decidiu ir orar. Eu consigo ver no texto sagrado uma Ana, pastor Ailton, antes da oração, irmã Raquel, mas eu consigo ver uma Ana depois que orou. Gostei desse aleluia aí. A Ana que não orava, não comia, era vitimizada pelas palavras descaracterizadas de outra, que simplesmente foi apontada na história, e ela é conhecida única e exclusivamente pela afronta, nada mais. A Ana, antes da oração, ela é atingida por tudo que vem de gente que não escolheu orar. Mas a Ana que escolhe, diante de todo o processo de luta, diante de todo o processo de confusão, diante de todo o processo de afronta, única e exclusivamente sair do meio e decidir orar, é uma Ana que depois que ora come, é uma Ana que depois que ora ouve a voz de Deus, é uma Ana que depois que ora, o profeta, o sacerdote diz para ela: vai em paz, e tudo que está no teu coração te será concedido. Aleluia! É um exemplo, e eu quero que você pense comigo sobre isso. Quem é você antes da oração? E quem você será depois que orar? É um minuto, vamos pensar sobre isso. A Bíblia está recheada de exemplos de gente que antes da oração estava moído, destruído, ofendido, porque deu atenção à afronta, deu atenção às situações externas. Mas a Bíblia também está recheada de exemplo de gente que orou, e depois que orou, levantou como guerreiro. Depois que orou, levantou como guerreiro. Eu quero te convidar nessa noite a não levantar a mão, a não gritar. Eu quero te convidar, no meio desse processo todo, coloque o teu joelho no chão, porque o caminho ainda é oração. Deus, soberania, trono, é Ele que faz. É Ele que faz. Quem é sensível ao ambiente da oração está ligado. Agora, quem é negligente, irmãos, está com vontade de jogar a Bíblia na minha cabeça, mas eu não vim aqui para selecionar dois grupos, os que oram e os que não oram. Irmão, isso não é obra nossa. O único capaz de selecionar joio e trigo é Jesus. Tem gente que está querendo sentar no trono e dizer: é o diabo, é um anjo. Não, irmão, quem vai fazer isso é Jesus. Aqui não é ambiente de dar nota, aqui não é ambiente de dizer presta ou não presta. Aqui nós estamos no mesmo pacote, rendido ao mesmo Deus, dobrados e debruçados, a mesma palavra. Aleluia. Desculpa, mas é o Senhor nessa noite, que desde a tarde desse dia
falado com o meu coração a pensarmos sobre a necessidade da oração. Ana orou no dia da sua afronta. O texto diz claramente: ela levanta-se do ambiente da afronta, está na Bíblia, versículo de número 9, 10 e 11. Ela levanta no ambiente da afronta e vai ao templo para orar. Ela tinha todos os motivos para não ir, mas ela foi. Talvez ela foi dizendo: Deus, tu sabes como eu estou nesse caminho até o templo. Mas graças a Deus que Deus conhece tudo mesmo. Porque se não fosse Ele, eu duvido que você chegaria aqui nessa noite. Eu duvido que você venceria as suas crises e os seus problemas e as suas circunstâncias. E para te deixar mais à vontade, eu sou sobrevivente como você. Eu tenho crises como você. Eu já pensei em parar, largar tudo, deixar tudo. Eu vim de um lar privilegiado, nasci dentro de uma casa pastoral, mas muitas vezes eu já pensei: Deus, tem aí meus diplomas, tem meus livros, mas eu não quero mais, eu vou abandonar, chega, eu vou parar, eu vou desistir. Mas em dias como esse, eu ouvi a mesma voz que renovou teu coração, dizendo: não para, continua, vai para o ambiente da oração, vai para o ambiente. Eu já fiz orações que não foram respondidas como eu queria. Eu já orei do lado da cama da minha mãe, dizendo: Deus, tu já me usou para tanta gente testemunhou milagre. Agora, Senhor, em nome de Jesus, levanta minha mãe. Fechei o olho, contei até 3 e disse: agora. E não aconteceu nada. Eu já orei para Deus dizendo: Deus, por que tu me curou e levou a minha mãe? Eu já disse para Deus: Deus, levanta minha mãe dessa cama, desse tumor. O Brasil vai conhecer um grande testemunho. Sabe o que Deus fez? Ele chamou a minha mãe para si. Bendito é o Senhor, porque o mesmo Deus que dá é o Deus que tira. A mulher que mais orou pela minha vida, ela é tão crente que a terra, ela já não está entre nós, mas Deus para si a tomou. E eu posso dizer para você, eu já chorei, eu já tive noites desesperadas, eu já tive aflições, eu já senti os gritos da alma. Mas sabe o que me manteve? Não foi nenhuma visão mirabolante, não foi nenhuma profecia especulativa, não foi ninguém Não foi ninguém bater o pé diante de mim e dizer: você vai. Não. Foi Deus me colocar de joelho e dizer na minha presença: você tem tudo o que você precisa. Eu não quero te fazer emocionar-se de forma alguma, mas todas as vezes que eu falo a jovens, o Senhor me direciona a dizer para alguém: eu sobrevivi, eu estou sobrevivendo. Não para, não entrega. Labaia canto. Eu nem sei porque eu estou falando isso, mas Deus está dizendo para alguém hoje: não entrega, não para, tira da carteira esse processo que você está escrevendo para entregar, tira. Deus não vai
vai deixar você parar. Deus vai te colocar de joelho, Deus vai te quebrantar, e o propósito de Deus será revelado na sua vida. Meu Deus, desculpa, irmãos, mas eu estou sentindo algo muito forte aqui. E eu não preciso brincar com isso não. O Espírito de Deus me diz que há 4 jovens entre nós, que não foi ontem, não foi hoje. Hoje o diabo visitou o teu quarto. Hoje o diabo visitou o teu quarto e disse na tua mente: entrega, para, se mata, se joga, não vai mais. Olha onde você está. Você está no ambiente da presença de Deus. O diabo perdeu mais uma. Aleluia. Ana orou, ouviu a voz de Deus, e a Bíblia diz assim: e lembrou Deus de Ana. Mas ele esquece? Não. O fato da Bíblia dizer que ele lembrou, afirma e reafirma que ele é soberano, ele jamais esquece. Lembrou. Olha o cenário que o menino vai nascer: apostasia, desvio, sexualidade dentro do templo, ofertas negligentes, corrupção, tudo acontecendo dentro do templo. Mas é dentro do templo também que a Bíblia diz assim: e Samuel servia ao Senhor. Sabe o que isso significa? Está todo mundo desviado, Samuel não. Está todo mundo se corrompendo, Samuel não. Está todo mundo se perdendo, Samuel não. Está todo mundo negligenciando, Samuel não. Deus está colocando em você um nome nessa noite. Teu nome é Samuel. Está todo mundo se perdendo, mas você continua de pé. Você continua de pé. Está todo mundo caindo, você está de pé. Está todo mundo quebrando princípios, você está de pé. Eu ainda sou crente de uma geração, irmão, que não precisa inventar testemunho para dobrar e mentir para ninguém. Meu testemunho é esse: fui apresentado no altar, sou filho de crente, nunca me desviei, nunca me prostituí. Acredito que namoro ainda é santidade. Acredito na Bíblia, acredito nas Escrituras, acredito no joelho, acredito no céu. Eu acredito que servir a Deus é o melhor. Samuel servia. Samuel servia. Tem gente que não quer servir mais. E olha o que a Bíblia diz: servia ao Senhor perante Eli. Samuel respeitava a autoridade. Samuel respeitava uma instituição. Samuel respeitava uma palavra, uma promessa. Eli tem filhos que se prostituem.
substitui, mas Samuel respeita, Samuel serve, Eli credencia os pecados dos filhos, mas Samuel está dentro do templo respeitando uma palavra. O que eu quero dizer com isso? O princípio que você honra te honrará, o princípio que você quebra vai te quebrar. A escolha é sua. Eu decidi honrar, eu decidi servir. Aleluia. Em nome de Jesus. Deixa eu encerrar. A Bíblia diz: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, antes de apagar, fala de um tempo. Há um tempo até as luzes escurecer-se. Há um tempo até o fogo não inflamar mais. Não significa que Deus estava brincando de interruptor. Vou apagar a luz e chamo Samuel. Não. Há uma linguagem profética por trás disso tudo. Deus estava dizendo: há um tempo em que Israel está brincando com a minha palavra. Há um tempo que a geração de Eli, Ofni e Finéias estão brincando com o templo. Há um tempo em que gente está brincando de negligenciar a palavra, mas antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus tem uma nova palavra. Hoje, dentro dessa casa, eu sinto a autoridade de Deus para dizer isso. Tem Samuel que será levantado por Deus. Apesar da carinha de menino, e ai de você em dizer ao contrário, eu caminho para os 30, fazer o quê? E eu posso dizer para você uma coisa: Deus levanta. Eu vou repetir: Deus levanta. Mas Deus levanta quem escolhe servir. Deus levanta quem escolhe priorizar Deus em dias de apostasia. Deus levanta quem se coloca à disposição. Deus levanta gente que tem coragem de dizer: eis-me aqui. Sabe o que Samuel estava dizendo? Senhor, tudo que o Senhor precisa é da minha disposição para a obra funcionar. Então eu estou aqui, eis-me aqui. A obra de Deus não pode parar. Deus precisa de você, com as suas idiosincrasias, esquisitices, estranhezas, deficiências. Deus precisa de você, com todos esses problemas, nesse emaranhado de coisas. Deus precisa de você. Ele não deixa de ser Deus precisando de você, mas a obra precisa continuar. Tudo que Ele quer ouvir de você nessa noite é: eis-me aqui. Eis-me aqui. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus interrompeu o silêncio e disse:
Samuel. Eu estou dizendo que Deus interrompe silêncio. Eu estou dizendo que Deus interrompe processo. Eu estou dizendo que Deus interrompe circunstância. E Ele sabe o teu nome. Ele conhece a tua identidade. Ele não precisa dizer o número do teu CPF, porque Ele te conhece antes de você mesmo. Ele não precisa revelar teu RG. Ele conhece você do jeito que você é, cheio de estranheza, cheio de problema. E Ele está dizendo para você hoje: levanta, Samuel, que eu vou te usar. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Eu acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso nesse período, e ainda preciso perguntar se posso. Eu quero saber se você tem coragem nessa noite de dizer para Deus: eis-me aqui. Nesse tempo. Eu não estou dizendo amanhã não, eu estou dizendo hoje. Você tem coragem de dizer eis-me aqui ao Senhor? Se você tem coragem, sai do seu lugar correndo e vem aqui na frente. Eu quero fazer uma oração juntamente com você. Cada um foi chamado para uma coisa. O que Deus me chamou é para orar junto com o seu chamado. Glória ao nome do Senhor. Deus precisa da sua disposição. Deus precisa da sua ousadia. Deus precisa da sua inteligência. Deus precisa da sua capacidade. Ele não te revestiu de dons para você ficar sendo simplesmente conhecido pelo que você faz a si. Ele está te chamando hoje. Entrega tudo no altar. Entrega tudo na minha presença. Porque na minha mão não falha. A terra pode ter esgotado os recursos do teu sonho. Labaracanto de Camandarébia. Mas o céu não está em crise. Deus ouviu a oração de Ana aqui nessa noite. E Deus está dizendo dentro de você: eu vou levantar o teu nome, eu vou levantar a tua história, eu serei glorificado e o meu nome será reconhecido na tua vida. Você tem noção que você carrega em você uma palavra e uma promessa? Você consegue lidar com a grandeza desse Deus, que mesmo com esse amontoado de defeitos que você tem, esse vaso completamente quebrado, Deus colocou uma palavra e uma promessa dentro de você. E hoje Ele está dizendo: eu quero te usar para louvor da minha glória. Eu quero te usar para louvor do meu nome. Antes que a lâmpada de Deus se apague, Ele está gritando aqui hoje: Samuel, Samuel. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Jesus, pela oportunidade que o Senhor me concede de mais uma vez estar dentro da sua casa, de estar aqui nesse altar, ó Pai,
Jesus talvez não seja o que eles pensaram que iam ouvir, mas é aquilo que o Senhor direcionou. E eu sou fiel, Senhor, à direção que o Senhor estabelece. Os dias de Samuel eram marcados, ó Pai, por uma intensa apostasia, por um grande afastamento, por uma desaproximação das Escrituras. Nos dias de Samuel, a palavra já não era mais valorizada, as visões não eram reconhecidas, ninguém mais queria saber da sua direção. Mas antes que tudo se esgotasse, o Senhor gritou na eternidade, atravessando as fronteiras do tempo, dizendo: eu escolhi Samuel, eu escolhi Samuel. Pai, eu quero orar nessa noite, porque diante de mim tem muitos Samuéis que o Senhor está levantando. Eu quero orar por essa igreja, porque ela é um celeiro de promessas e de palavra. Que o Senhor esteja abençoando essa geração, que o Senhor esteja abençoando a vida do teu servo pastor Ailton, que o Senhor guarde essa geração, e que todo Samuel que está aqui dentro entenda: é necessário respeitar a autoridade de Eli, porque para Samuel ser chamado, Deus o encontrou respeitando a lei, santificando, orando dentro do templo, valorizando a sua presença. Que a sua palavra ocupe o verdadeiro lugar no nosso coração, e que o Senhor seja glorificado na vida de cada um dos meus amigos, e que na cabeça deles agora o Senhor incendeie a mente, incendeie o coração com a tua presença, e que nós sejamos cada dia mais cheios da alegria do céu, cheios da alegria do Espírito, porque nós não perecemos, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Jesus. Minha gratidão a Ti por tudo, em